Meus amigos, Venezuela do Sul, Caracas do Sul. Vamos lá. Olha, todos estão aí observando. O Partido Novo entrou com uma ação no STF, questionando a decisão monocrática do Alei de Moraes, que fez o que fez com o ex-Twitter, que vocês sabem. Bom, no sorteio, supostamente eletrônico, de lá, a relatoria deste processo caiu nas mãos de um dos dois ministros indicados por Bolsonaro. Nesse caso, foi sorteado como relator dessa ação do Novo, que pede o restabelecimento do Twitter no Brasil, foi sorteado o Nunes Marques, o Cássio Nunes Marques. Foi o primeiro dos dois indicados pelo Bolsonaro, foi o primeiro indicado. Muito brevemente, o histórico da vida do Dr. Cássio Nunes Marques. Era a vaga do católico. O Bolsonaro havia prometido o terrivelmente evangélico, que nunca chegou, mas também diziam que um católico evangélico para não tal. Falava-se no ministro do TST, Tribunal Superior do Trabalho, o doutor Ivigandra Martins Filho, não é o pai, o filho, que é uma pessoa realmente muito íntegra, muito capaz. Mas diziam que o STF não queriam, que Bolsonaro não aceitaria. Imagine você. Quem tem que aceitar é o Senado, né? Que o STF não aceitaria, não gostaria, porque é muito conservador, o doutor Ivigandra Martins, o filho. E Bolsonaro se recolheu, né? E aí indicou o Nunes Marques, que ele não é terrivelmente católico, se diz católico até, ele é terrivelmente centrão. Ele é do centrão, das profundezas do centro, dos interesses de Brasília, ligado até não mais poder àquela sociedade secreta, na verdade. Bom, Nunes Marques, então, ele foi sorteado para relatar esta ação do Partido Novo que visa que se restabeleça. Vocês sabem que o Alexandre de Moraes, vocês se recordam, monocraticamente, ou seja, individualmente, determinou a suspensão do X. Depois ele levou essa decisão dele para ser apreciada, não no plenário como se visava, como se um tema tão importante que é relativização, limitação da liberdade de expressão do brasileiro e até da iniciativa privada do brasileiro, né, comercial, econômica, porque muita gente faz negócio por ali, fazia, né, por aquela rede. Agora ela jaz entre nós. Então, o tema é tão importante que deveria ter sido apreciada no plenário presencial, os 11 ministros. Não, numa manobra, o Alexandre de Moraes levou para a primeira turma, da qual ele é presidente, num julgamento não presencial, mas virtual, onde não houve olho no olho. Eles colocaram cada qual lá o seu voto nesse negócio terrível que inventaram nos nossos tribunais, que é o tal do plenário virtual, onde não se vê julgamento olho no olho. É um negócio terrível. A primeira turma, então, por unanimidade, confirmou a decisão do Alexandre de Moraes. Ora, é na segunda turma que estão lá presentes os dois ministros de Bolsonaro. Não na primeira, que confirmou a decisão do Moraes, mas na segunda turma. Pois bem, essa ação foi sorteada, então, aqui o Novo entrou, após essa decisão da primeira turma, que confirmou a decisão do Moraes, o Novo entrou com a ação e foi sorteada a relatoria na pessoa do ministro Nunes Marques. O que se esperava? Diante de uma coisa tão grave, o Nunes Marques está lá dentro, e ele sabe o que está rolando lá dentro, e o que cada um está pensando, e utilizando o regimento interno, e tal, e tal. O Nunes Marques, na verdade, ele lavou as mãos, e eu vou explicar por quê. Ele é um ministro que ele não está a serviço daquilo que ele deveria estar a serviço. A pauta dele, nós temos que pensar melhor o que é. Hein, Bolsonaro? Então, veja, o Nunes Marques, ele deu uma de Pilatos. Ele, ao invés de conceder uma medida cautelar, antigamente chamada de liminar, porque estão presentes. Quais são os requisitos para a concessão de uma liminar?
fumus boniuris, fumaça do bom direito, e estou falando assim a grosso modo, hoje tem outros nomes, e periculum in mora, perigo da demora, estão presentes aí. Por quê? A fumaça do bom direito, há indícios do bom direito ali de que o X deve ser retomado, que foi algo temerário, ilegal, exagerado, a suspensão do X, há. Nosso ordenamento há. Há perigo da demora, porque se está clara que, à medida que continua suspensa o direito à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, etc., está sendo corroído, está sendo prejudicado, e também até atividades correlatas e outros direitos correlatos, como atividade econômica, livre iniciativa, etc., está sendo ali, a cada minuto que fica suspenso, há um prejuízo inegável à concretização desses direitos. Então o Nunes Marques tinha que ter tido, como diz o Michel Temer, o Nunes Marques devia ter sido um jurista e um ministro da melhor suposição jurídica, ter tido peito, porque a cadeira dele vale tanto quanto qualquer cadeira. O ministro Marco Aurélio, eu tenho certeza que faria isso. Se ele conhecesse, se ele soubesse o que está por trás ali, ele saberia que está em jogo naquele momento, entre cada gabinete, como os gabinetes estão juntados e todo junto e misturado. O Nunes Marques deveria ter, monocraticamente, concedido uma liminar para restabelecimento do X, e depois de conceder a liminar, atentem-se bem, aí sim, ele pediria que outros órgãos se manifestassem, como a AGU, como a Procuradoria-Geral da República, e ele mandaria, então, para a presidência do STF, ele provocaria, junto à presidência do STF, que essa demanda, o mérito, porque a liminar ele já teria decidido que o mérito, a decisão final fosse julgada pelo plenário, pelos 11. Por quê? Porque assim se age o ministro que quer defender a Constituição. Porque ele sabe, tudo isso que eu acabei de falar para vocês, eles sabem. Que há perigo da demora, que há perigo in mora, que ele poderia, sim, bem respaldado, ele está respaldado pela lei, pelos fatos, para deferir uma liminar e para pedir que o plenário, presencialmente, os 11, aprecie o mérito da causa. Era para ele ter feito isso, só que ele não fez por quê? Porque ele não quis. E não é só porque ele não quis se indispor, não. Sei lá por que ele não fez o que ele devia ter feito. Aí o que é que ele fez? E muita gente, até pessoas qualificadas como o professor Mancilha, André Mancilha, que é um grande constitucionalista, muito corajoso, que está defendendo a Constituição nesses dias, e assinou a própria ação, e talvez por isso que ele fez o comentário que eu estou criticando, ele assinou a própria ação, essa DPF do Novo, que questiona, diante desse relator Nunes Marques, isso. O André Mancilha disse, não, estão criticando que o Nunes Marques tenha, ao invés de ter decidido monocraticamente, tenha feito o que fez, mas eu acho que ele fez até bem. Não, professor André Mancilha, porque o que está acontecendo? O Nunes Marques, ao invés de deferir, como eu acabei de falar que eu acho que ele deveria ter feito, deferir uma liminar, de decidir monocraticamente, o que é que fez, até de ofício, o que é que fez o Nunes Marques? Ele mandou oficiar a PGR, nós sabemos que a PGR de que lado está. Mandou intimar para que se manifeste a AGU, que é o Bessias, que está lá na Advocacia Geral da União, e requereu, junto à presidência, que essa ação seja julgada pelo plenário, pelos 11 ministros. Só que ele sabe que não vai. Isso não vai acontecer porque o Luiz Roberto Barroso não vai permitir. Não vai permitir. Ele sabe disso, Nunes Marques. E o Luiz Roberto Barroso já se manifestou nesse sentido. Vai morrer onde esteve, vai morrer ali na primeira turma que já decidiu que está tudo certo. Então amarelou, como bem disse o Marcel Van Hatten, amarelou Nunes Marques. Até os pseudos supostos ministros conservadores. Aliás, no STF não era para ter ministro conservador, nem ministro liberal, nem ministro de esquerda, nem ministro comunista. Era para ter ministro da Constituição. O Nunes Marques é mais uma prova viva, infelizmente, do dedo podre do Dr. Bolsonaro para escolhas. E nós estamos pagando o pato por isso. O Nunes Marques fez um papelão
Ele, não é que ele não quis se indispor, não. Ele é da galera. Ele é dessa galera, porque ele sabia do que vai acontecer agora. Nada. Nada. Então é isso. O Nunes Marques deu uma de João sem braço, até enganou o próprio professor Marcília, que o professor Marcília pensou assim, não, mas ele fez o certo, ele provocou o plenário, porque agora no plenário todos terão que julgar, e presencial, e cara a cara, externalizando de viva voz e botando a cara para o povo, só que não, porque o presidente do STF, que é quem pode pautar no plenário, disse que não, que o regimento interno é claro, parafraseando até o Arnaldo, né? É claro, e que essa ação não vai ser apreciada pelo plenário. Isso chama-se jurisprudência defensiva. Essas artimanhas é quando os julgadores simplesmente não querem julgar algo. Nós, advogados, estamos acostumados com isso. O doutor Cássio Nunes, que é um jurista experiente, foi desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que atende aqui essa parte, uma parte aqui do Nordeste, Bahia, inclusive o próprio Distrito Federal. É um homem experiente, sabia, já está no STF já há algum tempo, sabia que quando ele procedesse como procedeu, iria acontecer o engavetamento das coisas. Então, Nunes Marques, nota 0 para você. Você foi, Vossa Excelência, foi dissimulado. Nota 0. Abram o olho, pessoal, e cobrem do Bolsonaro as cacas que ele fez nessas indicações. Bom, quero aqui dar isso está embasado em matéria, por exemplo, da Agência Brasil, que faz lá o retrospecto. Nunes Marques pede parecer da AGU e PGR sobre a suspensão do ex. A análise da medida deve ser submetida ao plenário do Supremo. Só que não, ele fez tudo uma pataquada aqui, ele pediu nesta quinta-feira a manifestação da Procuradora-Geral, da Advocacia Geral, pediu também, deu 5 dias para Alexandre de Moraes responder porque decidiu assim acolá, né? Ele também é um relator, decidiria em forma conjunta, né, a ação da OAB, muito tímida, que questiona apenas, não a suspensão não questiona a suspensão do ex, mas apenas a aplicação da multa, né, exorbitante, incrível, fantasiosa, de não sei quantos mil para quem usar o VPN. Nunes Marques também disse que o plenário do Supremo deve analisar o caso. Só que não, né? Só que não, porque vejam o que diz aqui Barroso. Veja aqui o que diz Barroso. Ele disse, aliás, o Nunes Marques também disse assim, determinou um prazo de 5 dias para que Alexandre de Moraes esclareça a decisão que resultou no bloqueio. Ele vai fazer um copia e cola da decisão dele, vai botar lá. Toda essa procedimentária que o Nunes Marques fez é uma coisa que a gente chama no direito de natimorta. Já nasceu, ele sabe que vai dar em nada. Parece que ele está trabalhando, não vou afirmar, trabalhando para que não dê em nada a ação do novo. Parece que os caras estão todos juntos misturados, os 11, né? Bom, e aí o que disse o Barroso? Barroso sinaliza que decisão sobre o ex não deve ir ao plenário. Ele que está agora de namorada nova, estava no dia 7 lá de namorada nova, tinha apresentado para o mundo e para Brasília uma namorada em novembro de 2023, e agora já apresenta uma outra namorada. Vocês que ficavam pensando bobagem do Barroso, tomem aí para vocês. Barroso sinaliza que decisão sobre o ex não deve ir ao plenário. Segundo o presidente do STF, Barroso, o caso já foi analisado pela primeira turma do Supremo, que por unanimidade manteve a suspensão da rede social. Veja, eles estão fazendo uma... Querem ver? Deixa eu ler aqui. O presidente do Supremo Tribunal Federal sinalizou que as ações contra não devem ir ao plenário. De acordo com Barroso, o caso já foi analisado. Aí ele diz assim... a suspensão do ex já foi deliberada pela primeira turma. A competência da primeira Câmara, competência regimental. O regimento também vai ter um dispositivo que diz o seguinte, que causas sobremaneira importantes para o país e que envolvam valores dos mais altos da Constituição devem ser analisados
pelo colegiado maior do Supremo, que é o plenário, né? O plenário dos 11. Bom, é isso, pessoal. Estão varrendo para debaixo do tapete. Fiquem atentos. Os ministros de Bolsonaro são uma tragédia, são uma vergonha. Quero pedir o seguinte a vocês: se inscrevam no canal, confiram sua inscrição, deixe o like, insista no like. Todos os dias confiram a sua inscrição. Meus amigos, considere se inscrever também na aba, vá na aba Seja Membro, se torne membro do canal. Compartilhem, falta muito pouco para nós alcançarmos a marca de 100 mil inscritos. Vá aqui, por gentileza, na aba Seja Membro, se torne membro do canal, como eu disse, e no primeiro comentário aqui embaixo, o comentário fixado aqui do canal, existe uma chave Pix, por meio da qual você pode fazer uma imprescindível doação ao canal, independente do valor, não tenha vergonha. Aceitamos desde apenas um abraço até aí 1 trilhão. Se for o Elon Musk, pode doar 1 trilhão.